Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que todo fariseu ele é orgulhoso? Ele está dentro da igreja pregando a palavra de Deus e pode até chorar, se emocionar, e você acredita que é um homem usado por Deus, mas quando você estuda a palavra de Deus, se a pessoa ela é orgulhosa, ela também é mentirosa e ela é uma pessoa que ela é fariseu. Ela não consegue, o arrependimento dessas pessoas não conseguem produzir bons frutos. Porque tudo que ele faz não é para o outro, e sim para ele mesmo. E aí demora muito tempo para que você consiga ter essa visão do que é o orgulho em uma pessoa que ela é fariseu. Ele andou ali com Jesus, viu todos os milagres, mas ele não acredita em milagre. Ele não acredita na palavra. Ele não acredita em perdão, em gratidão. Então, o fruto de uma pessoa orgulhosa é a ingratidão. Primeiro ponto para que você entenda o fundamento da mentira. Toda pessoa que ela é orgulhosa, ela é ingrata, ela é indignada, ela é insatisfeita. E aí você faz tudo para agradar essa pessoa, mas termina você mudando, porque você não consegue mudar a pessoa. Você não consegue mudar o outro. E por qual motivo é assim? Por que é que você não consegue? E aí o orgulhoso, o mentiroso, na visão dele, ele tá sempre na vantagem. Na visão do orgulhoso, do mentiroso, do fariseu, daquela pessoa que ela até prega a palavra, ela fala o nome de Deus, mas ela não vive a palavra. Ela não consegue viver a palavra porque ela não crê em nada do que Deus fala. Então ele só busca Deus com interesse, com vantagem, e aí você vai perceber na comunicação da pessoa o que significa, para que você entenda o que significa uma pessoa orgulhosa, e que Deus explica para você que não se vende 5 pássaros por 2. Não se vende 5 pássaros por 2. O que Deus está explicando a respeito disso? Que você tem que pegar a visão de uma pessoa que ela só vive por vantagem, que ela só vive querendo ter razão. Você que tem que pegar essa visão. Que a pessoa que ela é interesseira, que ela é orgulhosa e que ela é mentirosa, Deus é quem mostra para você que ela não consegue mudar. Então quem tem que mudar? Quem tem que mudar é você. Primeiro eu vou explicar para você o comportamento de pessoas que ela tem um orgulho crônico. Na visão dela, só ela tem vantagem, só ela tem razão, e ela vive na insatisfação e na indignação. Ela já vive tudo isso. Então, na visão dela, ela tá por cima, ela tá dominando. Então, até parece, ele finge o sentimento, ele finge o comportamento, ele mostra para você que tá lhe dando vantagem porque ele quer ter vantagem, e aí você termina mudando para ser aquilo que você não é, porque você vê o comportamento de uma pessoa que ela é orgulhosa, que ela é mentirosa. Então, quando você convive com alguém assim e você percebe que você não consegue mudar a outra pessoa, você termina você mudando. Quer dizer, ele contamina você. Se você não quer se afastar, ele contamina você. Então, eu escolhi 8 características de pessoas que são altamente orgulhosas. A indignação que ela vive, a insatisfação que ela vive, a ingratidão que ela vive, e ela não consegue ter a visão, né? Ela é sempre insatisfeita, como eu já falei, ela é uma pessoa exagerada. Quando uma mulher é orgulhosa, o marido chega, ela tá ali reclamando dos filhos, exagerando, que trabalhou muito, que tá indignada com aqueles filhos, que os filhos não ajudam, e aquela insatisfação e aquele exagero, ela mente por tudo, porque na visão dela, ela usa sempre as pessoas. Ela usa sempre as pessoas. Então ela tá sempre no exagero. Uma pessoa que ela é ignorante, uma mulher que ela é ignorante, ela ignora. Ela ignora, a pessoa que ela é orgulhosa, ela ignora querer saber aquilo que ela acha que não precisa saber.
Então ela ignora o que você fala, ela ignora o que você diz, ela ignora, porque ela acredita já saber. E isso é sobre o orgulho. Ele não quer ouvir, ele não quer saber, ele quer o tempo todo ser aplaudido, ser elogiado, ser agradado, e por isso ele já vive nessa indignação e nessa insatisfação. Ele é uma pessoa que é vítima do mundo. O orgulhoso, ele é vítima do mundo. Ninguém para ele presta. E por isso ele não crê na palavra. Ele não acredita na palavra, porque ele já vive mentindo por tudo. Ele mente para ter vantagem, depois mente para ter razão e vive na indignação. Na visão dele, ele não quer ouvir, porque ele não concorda com você. Entende? A pessoa que ela é orgulhosa, ela não concorda com a sua visão. Ele quer que você acredite na visão que ele tem dele mesmo. Então, a pessoa que ela é orgulhosa, ela é infiel. Aí você diz, eu nunca traí ninguém. Mas a pessoa que ela é orgulhosa, ela não é infiel apenas porque ela trai sexualmente. Ela trai as pessoas com palavras. Ela desfaz da pessoa que mesmo fez o bem para ele. Então ele usa da sedução, da manipulação para ter vantagem. Então, sabe aquela pessoa que quando você estuda sobre a infidelidade da Bíblia, é por isso que ele vive ganhando e perdendo e adoecendo, mas ele não sabe a razão. Porque é um sentimento que ele é tomado pela visão. Ele vive apenas pelo que vê e ele não entende a própria visão. Então, você conhece pessoas que ela sensualiza, que ela usa da sedução, da manipulação em cima das pessoas para ter vantagem e benefício o tempo todo? Você já conheceu alguma pessoa que você sabia que ela não traía o marido? Ela não trai o marido, ou o marido não trai a mulher, mas ele gosta de seduzir, ele gosta de ver as pessoas dando em cima, entende? Ele não quer, mas ele quer ver que as pessoas vejam ele com aquele olhar, com aquela superioridade. Eu não quero porque eu não quero, mas ele é louco por mim. Mas ele usa isso da sedução, da manipulação ao benefício próprio. É uma pessoa totalmente infiel. Quando você crê na Bíblia, você sabe que a infidelidade não é apenas um sexo, né? É um sentimento. Então, ele é uma pessoa arrogante. O orgulhoso, ele é uma pessoa arrogante. Então, o que significa ser uma pessoa arrogante? Ele sabe tudo. Ele já sabe tudo. Ele não precisa saber nada. Ele não precisa que você diga. Ele não quer saber da sua opinião. Só ele se dá vantagem. Só ele tem razão. E ele já sabe. Ó, não venha me dizer a sua opinião não, porque eu já sei da sua opinião. Ele não quer saber, ele quer que você acredite na versão dele, naquele personagem que ele criou. E ele quer que as pessoas entendam ele como ele já é, e ele não vai querer mudar. Mesmo que ele use a palavra de Deus, mesmo que ele prega a palavra de Deus, ele reza, ele ora, ele clama por Deus, mas ele não quer ouvir ninguém. Se ele não ouve quem ele está vendo, como ele vai ouvir a Deus? Como ele vai crer em Deus? Se quem está vendo está dizendo que ele está errado, que ele mente, que ele manipula, que ele se vitimiza, que ele é exagerado e ele não quer mudar. Entende? Como perde totalmente a razão da visão e a pessoa, ela não quer se arrepender. Se arrepender de quê? Ele pensa. De que é que eu tenho que me arrepender? Então, o arrependimento não causa fruto nessa pessoa. Porque ele até chora, ele até se vitimiza. Mas é tudo uma aparência de bondade para manipular as outras pessoas ao benefício e à vantagem própria. Ao benefício e à vantagem própria. A pessoa que ela é orgulhosa, ela tem uma desconfiança crônica. Porque tudo que ele pratica, e a Bíblia explica, e eu vou ler para que você entenda onde é que Deus explica isso. Tudo que ele pratica para ter benefício e vantagem, mentindo, vivendo uma vida de aparência e de vantagem, ele não confia em ninguém por conta disso. Porque ele tem a mentira como algo bom. Então, como ele vai confiar em alguém? Então, ele é uma pessoa da alta periculosidade, de desconfiança. Ele não confia em ninguém, ele não quer ouvir a opinião de ninguém.
E ele vive na insatisfação e na indignação. E, enfim, ele é orgulhoso e mentiroso. Ele está mentindo por tudo. Na visão dele, só ele tem vantagem e ele não consegue pegar a visão. Você tenta ajudar e ele tá o tempo todo, quando uma pessoa é orgulhosa, ela tá o tempo todo atacando as pessoas e se vitimizando. Porque ele não aceita ver a visão dele, ele não aceita ver os erros dele. Então, por que ele não aceita? Porque ele não consegue mudar. E por ele não conseguir mudar, ele está atacando, ele está se vitimizando, ele está jogando a culpa no filho, ele está jogando a culpa no marido, ele está jogando a culpa no mundo, mas ele está brigando e se aliviando e dizendo, meu Deus, me ajude, Senhor, me ajude. Porque aí quando você vai tentar explicar a essa pessoa por que é que ela vive assim, ela não quer ouvir. Ela não quer mudar e ela não concorda, entende? Então não se vende 5 pássaros por 2, que é o que eu vou explicar aqui para você. Porque é que quando você dá vantagem a um mentiroso, quando você se envolve com um homem, um exemplo, você se envolveu com um homem que ele fazia dívidas e você pagava, ele se aproximou de você e lhe pedia dinheiro emprestado, e você sempre emprestava, você sempre servia aquela pessoa, você nunca consegue mudar esse tipo de pessoa, que ele causa problema para você. Você nunca consegue mudar uma pessoa que ela causa problema para você. Então, esse tipo de pessoa, que ele entra na sua vida se vitimizando, cheio de dívidas, apertado, agoniado, e você tá sempre cobrindo, você tá sempre organizando a vida da pessoa e ela tá mesmo desorganizando e você organizando de novo, você vai viver a vida toda tentando mudar a pessoa e você não vai conseguir mudar aquela pessoa. Porque na visão dela, ela tem vantagem. E na visão dela, ela tem razão. E é você que não consegue pegar a visão do orgulhoso. Porque na visão dele, é você que não entende a forma dele ver. A forma dele entender a vida, o mundo. Você não entende essa visão dele. Entende? Por isso Deus explica que não se vende 5 ais por 2. 5 pássaros por 2. A pessoa, ela tá vendendo uma coisa e comprando outra. E é você que não consegue ter essa visão e foi manipulado pela pessoa. A pessoa que fazia dívidas para você, a pessoa que nunca tinha para você, a pessoa que estava sempre se vitimizando para você. Você estava sempre agradando a pessoa, acreditando na pessoa e ela conseguiu dominar o seu sentimento, a sua visão e a sua emoção. E agora, como é que muda isso? Como é que Deus vai mudar isso se a pessoa não crê no Deus que mostra para você uma verdade, uma claridade daquilo que você não via, daquilo que você não entendia? Você era tomado por uma emoção, pelo um sentimento. Por isso Deus explica que a mentira, ela é um sentimento que você alimenta. Você alimenta um sentimento e vai se tornando uma pessoa orgulhosa. Porque na sua visão você está tendo controle e a manipulação da situação, onde você é quem está perdendo. É você que está perdendo. Mas na sua visão você está ganhando. Porque é um sentimento. Entende? Em Lucas 12, Deus explica: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É uma pessoa que ela é hipócrita, mentirosa, só ela tem vantagem, só ela tem razão, só ela sabe tudo. Então ela vai viver na insatisfação, na indignação, e ela não consegue pegar a visão e ela não sabe mudar. Por isso ele vai mentindo mais, por isso ele vai ficando mais indignado, mais insatisfeito, porque ele vive pela visão, ele vive por vantagem. Uma pessoa que ela é um fariseu, um hipócrita, ele vive por vantagem. Então não tem milagre que mude, não tem sonho que mude, não tem revelação que mude, nem Deus falando ele não quer mudar, porque ele armou esse cenário na vida dele. Ele promoveu o cenário da vida dele.
e agora ele vai tentar se sobressair. Então, na visão dele, ele tem vantagem. Na visão, e ele alimenta esse sentimento. Ele alimenta, é um sentimento que ele alimenta. Então, geralmente, quem é assim vive vagueando nas próprias emoções. Ele vai jogar o sentimento dele, a emoção dele, a cognição dele. Ele vive sempre ou no passado ou no futuro, porque ele não gosta de ver o cenário da própria vida. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, ele foge da depressão, ele foge das crises de ansiedade, ele vive uma vida de aparência. Ele vive uma vida de aparência. Então, geralmente, esse tipo de pessoa tem alguma doença mental. Alguma falta de cognição. Você tenta ajudar, né, aparentemente, vamos dizer, uma doença mental. Porque você tenta falar, tenta ajudar, ela vai para o psicólogo, ela vai para o psiquiatra, ela vai para o psicanalista, mas ela não consegue mudar. Por que ela não consegue mudar? Porque ela não consegue se ver, porque ninguém consegue convencer a essa pessoa que o agir dela tá errado, a visão dela tá errada, ela tem que mudar de comportamento para mudar o sentimento, e ela não quer mudar o comportamento, entende? Ela não quer mudar o comportamento, então ele se torna um fariseu hipócrita. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, no oculto, que não haja a ser sabido. Porquanto tudo em trevas disser, tudo que em trevas disser, a luz será ouvido. E o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Então ele já vive o que fala. Uma pessoa que ela é fariseu, que ela é hipócrita e mentirosa, ela já vive o que fala. Ela só não entende o que vive. Por isso ele está na insatisfação, na indignação e na murmuração. Então esse tipo de pessoa, você vai perceber que ele causa a facção e a divisão dentro da própria casa. Ele joga o filho contra a mãe contra o filho, ele tá falando de um para ter vantagem com o outro, ele tá insatisfeito da visão dele, da indignação dele, ele não concorda nem com a própria visão. Então, como ele vai conseguir mudar isso? Então, ele não consegue mudar isso, então ele quer mudar o outro. Ele quer mudar o filho, ele quer mudar o marido. Então, por isso ele está sempre desfazendo das pessoas. Por isso ele está sempre reclamando. Por isso ele está sempre insatisfeito. Por isso ele faz um bicho de sete cabeças. Ele está sempre no exagero das coisas. Porque ele mente com tudo. Ele mente por tudo. Quando o marido chega em casa, é aquela mulher que tá fazendo um bicho, que o filho não tomou banho, que o filho não comeu, sabe? Que o filho é desobediente, que o filho é preguiçoso, esse menino não me ajuda com nada. Ele já vive o que fala. Ele só não sabe o que vive. Porque ele não tem paciência de ensinar. Porque ele vive por ele mesmo. Porque ele não quer mudar. Então ele vai piorando a situação dele. Ele vai piorando a situação dele. Por isso Deus diz, tudo que ele fala em oculto, tudo que ele vive nas trevas, tudo que ele faz por aparência, para agradar, ele vive de fingimento, ele vive na casa dele. Ele vive na casa dele, mas ele não quer mudar. Porque é lá que ele é feliz, porque nas aparências parece estar tudo bem, mas ele vive fugindo dessa indignação e dessa insatisfação. Então, geralmente, quem é assim, ele não quer saber se o filho tá comendo só miojo, se o filho tá comendo só kisuke. Ele não quer saber. Entende? Ele quer viver por ele. Olha, faça o seu, não se meta comigo, não reclame. Ele vive já indignado, então ele está buscando dentro dele a satisfação dele. E ele está vivendo apenas por ele, buscando uma visão de sobrevivência. Ele está sobrevivendo, ele não consegue mais viver. Ele não consegue mais usufruir do lar, da família. Então, por ele viver nessa indignação, ele vai causando a facção e a divisão. Então, Deus diz, né? Sobre os telhados será apregoados. E digo-vos, amigos meus,
não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, vos digo a este temei. Não se vendei 5 pássaros por 2. Não se vende 5 pássaros por 2. Por isso, Deus diz, nenhum deles estão esquecidos diante de Deus. Ele não tem visão da própria mentira. Ele não tem visão da própria insatisfação, da própria indignação, porque ele mente para ter vantagem e mente para ter razão, que é o que eu vou explicar aqui para você. Lá no meu passado, eu tive um relacionamento que eu convivi 4 anos com essa pessoa, que ele me dava só R$200 para feira. Na época, vamos dizer R$500 hoje, né? E quando eu começava a dizer que ele tinha que dar menos, que ele tinha que dar mais, porque não dava os R$200 para comprar de alimento, ele dizia que não podia dar mais do que o que ele dava. Ele sempre dizia que não podia, só podia dar aqueles R$200. E aí eu percebia que eu tinha que comprar as coisas para dentro de casa. Eu tinha que comprar uma fruta, eu tinha que comprar uma carne, eu tinha que comprar um queijo, porque o dinheiro não dava. E ele dizia que o dinheiro nunca dava para as coisas dentro de casa. Mas dava para as farras, para as festas, para o show, para as praias. E eu ficava indignada com aquilo. Por eu viver indignada, na minha visão, eu vou buscar uma razão. Então, na minha razão, eu nunca tinha tempo também de cozinhar. Eu também trabalhava, eu vivia na rua, também não tenho tempo. E aí a gente só vivia comendo em restaurante, porque ele tinha crédito em alguns restaurantes, por ser um homem muito conhecido, e a gente comia nos restaurantes, bebia cerveja, bebia coca, e ficava lá, e ele pagava todo mês aquela conta. Por mês ele pagava, vamos dizer, R$600, R$700 de restaurante no final de semana. E eu ficava olhando assim, eu dizia, meu Deus. Ele disse que não tem como me dar mais do que 200 para feira, mas ele vive gastando fora, para comer fora, e ele não percebe que gasta mais. Mas quando eu reclamava que ele dava pouco para dentro de casa, ele dizia que não tinha como dar. Então, se não tinha como dar, também não tinha como eu fazer, porque eu já vivia trabalhando. E aí a gente vivia sempre comendo fora. E aí eu tinha a visão que ele gastava muito mais com restaurantes na rua e ele não tinha visão. Quer dizer, por que eu não incentivava que ele parasse? Por que é que eu não incentivava ele para o correto? Por que eu não puxava ele para as coisas certas? Porque na minha visão, que é o que eu estou explicando para você, o orgulhoso, o fariseu, ele tem a visão, mas ele não passa a visão dele para o outro. Na visão dele, ele tendo vantagem, ele tendo lucro e benefício, ele tem razão. Então ele vivia o que ele queria. Eu também vivia o que eu queria. Nunca tinha tempo de cozinhar, nunca tinha tempo de... Quando eu saía dos restaurantes, vinha para casa dormir e estava tudo bem. E é isso que Deus explica. Não se vende 5 pássaros por 2. Na visão dele, ele está tendo uma vantagem, onde ele está se atrapalhando com aquela visão dele. Na visão dele, ele tem a vantagem. Quer dizer, a mulher tenta mostrar, tá errado, vamos mudar, não tá certo. Mas o homem, ele não quer mudar. Por ele não mudar, é a mulher que vai mudar. E nessa mudança, por isso que é um reino dividido. É totalmente um reino dividido. Então, ou vive ganhando e perdendo, ou vive gastando com coisas desnecessárias, ou vive uma desunião familiar, porque ninguém concorda um com a visão do outro. Vive cada um por si. Cada um vivendo a sua própria satisfação e as suas próprias indignações. E ninguém fala a verdade para ninguém. Estando na mesma casa, mas com visões diferentes. As visões estando diferentes, o sentimento estando corrompido, você fala, mas o outro não quer ouvir. Não tem comunicação, não tem diálogo.
Então as pessoas que elas não sabem a respeito que a mentira é um sentimento, a mentira é um sentimento. Como é que você vai mudar um sentimento dentro de uma pessoa? Como é que você vai conseguir mudar a visão daquela pessoa? Deus diz, só eu te mostro. Só eu é que te mostro isso. Então, como eu não consigo mudar o outro, mudo eu. Eu mudo. Eu sei que tá errado, então eu vou mudar ao meu benefício. Eu não vou fazer uma coisa que me prejudica para mim mesmo. Então eu estou prejudicando quem? Eu estou prejudicando alguém. Eu tenho que prejudicar alguém. Se eu estou sendo prejudicada, se eu moro no reino dividido, faccioso, mentiroso, e eu estou me sentindo prejudicada, eu vou causar prejuízo na vida de alguém. E aí as pessoas não têm essa visão. Então uma pessoa que ela é assim, ela está insatisfeita, ela está indignada, ela está mentindo por tudo. Ela está omitindo tudo porque ela só fala o benefício próprio, porque ela está sempre se protegendo, protegendo as suas emoções, protegendo para não sentir o sentimento, entende? E cada vez causando uma lacuna maior, um prejuízo maior. Toda vez que eu chegava para ele para dizer que aquele dinheiro dele não dava para comprar as coisas para dentro de casa, ele dizia que não tinha como dar mais do que aquilo. E eu dizia, como não tem como tu dar mais? Se a gente só vive comendo fora, como não tem para dar? Como é que não tem? E ele desconversava, saía andando, e você vê que a gente mal come em casa, e na visão dele estava tudo bem. E na visão dele, por estar tudo bem, então vamos comer também. E aí eu nunca fazia comida em casa. Nunca fazia comida em casa e estava sempre comendo nos restaurantes. E para ele, a satisfação dele é uma pessoa que não tem visão de futuro, né? Quando você se une com uma pessoa que ela não tem visão de futuro, ele vai mentir para ter vantagem e vai mentir para ter razão. É por isso que ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir que você diga que ele está mentindo. Porque para ele não está mentindo. É a verdade que ele criou. É a visão dele, é o sentimento dele. Como você vai conseguir mudar isso? Deus explica, não tem como. Então, quando eu perdi totalmente o incentivo, o prazer, a visão de futuro, fiquei saturada de tanta festa, de tanto viver de aparência, de viver só curtindo, viver de fantasia, de amigos falsos, eu digo, esse relacionamento não dá pra mim, porque não era mais um relacionamento, era uma fantasia, era uma aparência, para sobreviver, para fingir que era um casamento. Vamos se apegar aos amigos, vamos viver na rua, vamos viver de farra, e aí vai se prolongando. Uma coisa que era para viver 2 anos, a pessoa vive até mais, vive 4, vive 6, porque estão unindo-se as visões, os propósitos. Não tem sentimento ali. Não tem sentimento, é emoção. Não tem o que não tem tu, vai tu mesmo. Vamos para onde esse final de semana? Vamos fazer o quê? Não tem visão de futuro, não tem propósito num relacionamento desse. Então, todo relacionamento que você entra na vida do homem ou na vida da mulher, que ela vive fingindo, que ela vive criando dívidas para você, que ele vive querendo que você tampe o buraco dele, você não muda esse tipo de pessoa. Você não consegue mudar esse tipo de pessoa. Porque ele diz que não pode fazer porque está devendo. Depois ele diz que não tem para pagar, você vai e paga. Você vai e cobre. E até quando você vai conseguir... Até quando você vai conseguir manter, sobreviver nessa visão? Até quando? Deus explica. Quer dizer, na sua visão você está vencendo, você está ganhando porque você está dando. Porque você está promovendo. Porque você está se satisfazendo com a sua visão. Porque você não tem visão. E quando você não tem visão, você busca uma razão para isso. Na minha razão, na minha visão, eu estou vencendo. Eu estou ganhando. Né? Quer dizer, por isso eu dei esse exemplo para você. O homem me dava 200 para eu fazer a feira e eu não fazia feira. O bujão passava 6 meses. Fazia feira sim, comprava pasta de dente,
papel higiênico, sabão em pó, o que a casa precisava, mas comida em si, comprava ovos para tomar um café da manhã, mas nada para fazer almoço. E ele pagava muito mais na rua. E eu ficava impressionada com a visão dele, com o tipo de visão que ele tinha. Ele não tinha visão. E eu caí na visão dele, porque ali eu estava me sobressaindo, sobrevivendo. Entende? Então Deus diz que quando você está na mão de uma pessoa hipócrita e mentirosa, você tem que dar vantagem a ela. Você está dando alguma vantagem a ela. Se você está dando, ele até finge ser submisso. Ele finge ser bonzinho, ele finge que não lhe trai, ele finge que não mente. Ele dizia assim para mim: meus amigos riem de mim, porque diz que eu sou submisso a você, que eu só faço o que você quer, que eu só saio com você, que eu não faço nada sem você. Era um fingimento, era uma aparência aquilo ali. E na minha visão eu tinha até razão, realmente, só sai comigo, só faz o que eu quero. Como só faz o que eu quero com um homem que não sustenta a própria casa? Como é que esse homem só faz o que eu quero que ele não provê a sua própria família? Entende? Então o que é a mentira? Tudo aquilo que não é verdade. Tudo aquilo que não é verdade é uma mentira. E Deus explica, tem pessoas que elas amam a mentira. Elas amam a mentira, então elas não querem ouvir, elas não querem ver, elas não querem saber. Então você vai falar, a pessoa não vai entender porque ela não quer ouvir, porque ela não quer mudar, porque a satisfação dela, a razão dela, ela tem vantagem. E é você que não entende aquele próprio comportamento. Então, a visão do orgulhoso, ele tem que estar defendendo a visão dele, por isso ele está atacando, por isso ele está brigando, ele está justificando que ele não quer ver. Ele está defendendo aquilo que ele não quer ver. Entende? Ele está brigando, olhando para o céu, pedindo a Deus: Deus, me ajude. Me ajude. Porque está tudo errado, mas ele não quer se ver. Ele não quer mudar. Entende o que Deus explica? São hipócritas. Ele não aceita. Na visão dele, ele criou uma visão. Ele criou uma satisfação, um benefício e uma vantagem. Então, toda pessoa que ela é assim, só Deus muda e ele não quer Deus, porque ele quer Deus para fazer aquilo que ele quer. E não ele fazer o que Deus quer, porque na visão dele não tem nada errado nisso. Eu não tô mentindo. Eu não tô mentindo. Como eu ainda era boba, acreditava nessas ideias, né? Ele dizer para mim ainda os comentários das pessoas. Que as pessoas dizem que eu sou um dominado. Deixa eu ser um dominado. Enquanto eles estão rindo, mangando, eu estou vivendo bem. Era assim que ele dizia. Eu estou vivendo bem. Porque feliz daquele homem que tem uma mulher para dominar. E eu acreditava na visão dele, né? Que ele era realmente um homem dominado. Mas por quê? Porque se encaixava os propósitos. Eu estava na flor da idade, né? Vivendo uma fase de ilusão, de satisfação, de orgia, de vaidade. Então, foi uma fase. Uma fase que só cabia naquela fase. E quando a fase tem que mudar? E quando aquilo tem que passar? E quando você tem que ter visão que a velhice vai chegar? Entende? Então, esse tipo de pessoa, eles dizem: não, eu tenho que ser feliz. Eu tenho que ser feliz. Isso é a felicidade para eles. É viver uma vida de ilusão. É viver uma vida de aparência, de fachada, de engano, a hipocrisia, a mentira. Então, mesmo ele vivendo indignado, insatisfeito, ele está buscando uma razão. Por que é que ele vive ali, fazendo aquele erro? Por que é que ele está fazendo o errado como se fosse o certo? O errado como se fosse o certo. Sem contar, sem medir, sem pesar, sem querer ver. Então, esse tipo de pessoa, você pode perceber que ele vive essa felicidade, mas ele é uma pessoa altamente temperamental. Ele não consegue ouvir nada. É uma pessoa que está explodindo por tudo.
É uma pessoa que quando você vai conversar, pouquíssimas vezes existe diálogo com essas pessoas, porque eles estão explodindo, porque eles estão vivendo a pulso, porque eles estão vivendo de mentira, porque eles estão vivendo de aparência e eles não querem mudar. Entende o que Deus explica? Eles não sabem mudar, porque eles aprenderam a se satisfazer ali, a fugir, a viver de fuga em algum vício, em alguma satisfação, promovendo uma insatisfação da vida dele. Porque ele vê que trabalha e não produz, né? Ele não vê a produção do trabalho dele. Ele não vê que está crescendo, ele vê a estagnação. Ele vê que nada muda, o dinheiro nunca rende, nunca multiplica. Ele não tem visão do futuro. Entende? Então, quanto mais essas pessoas vão fazendo isso, elas vão vivendo mais indignada. É aquela pessoa que quebra as coisas, é aquelas pessoas que precisam dos vícios para se acalmar, é aquelas pessoas que estão totalmente manipuladas pela própria visão. Elas estão manipuladas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, estão doentes. Estão uma pessoa doente. Por isso ele fica triste em ouvir ou em ver a verdade. Eles ficam tristes. E eles querem buscar uma satisfação, uma fuga, uma razão. Então são pessoas orgulhosas. E Deus explica, eu abato os orgulhosos, os hipócritas. Eu abato. Quer dizer, ele se sente triste em ouvir uma verdade que ele, na visão dele, ele criou outra verdade. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que essa pessoa tem esse tipo de visão, que na visão dele tá tudo bem, onde na verdade não está tudo bem e ele não quer ver. Ele não quer entender. Ele não quer mudar. Então a mudança para essas pessoas vão doer. A mudança delas vão doer e a dor vai ser proporcional ao tempo que ele viveu de ilusão, ao tempo que ele proporcionou aquela mentira para ele, porque ele não quis ver a própria visão, viveu de fuga, viveu de vícios, viveu de momentos, de fantasias. Então quando ele tem que se deparar com a própria visão, mais indignados eles são. Mais indignado eles são. Esse homem que eu convivi, nós pouquíssimas vezes a gente tinha diálogo. Pouquíssimas vezes existia muito, era muito companheirismo de farra. Entende? Era muito companheirismo de amigos, de rua. Nós éramos amigos na rua. E vivia cada um trabalhando, mas não existia um fundamento na relação. E muitos relacionamentos são assim. Não existia fundamento na relação. Não existia verdade na relação. Entende? Por isso o sexo vai esfriando, né? Vai tudo mudando. Nesse tipo de casamento vai tudo mudando. Então a pessoa não é satisfeita sexualmente. Não sente que tem amigo para nada, a não ser para farra. Só tem aquele amigo ali para farra. Para se juntar, para ir beber, para ir falar mal dos outros, para ir pecar. Então, você percebe que é uma vida de aparência. Então, quanto mais demora esse tipo de relação, mais essa pessoa vai vendo a indignação, vai fugindo e a indignação vai engrossando. Vai encaldando dentro deles. E aí, às vezes, eles vão dizer, não, a gente já ficou até aqui, vai separar por quê? Aí, na velhice, vai vir as brigas, né? Vai vir as doenças, vai vir a insatisfação, a indignação. Por quê? Porque ele já vivia aquilo ali, mas fingia que não vivia. Não vivo assim. Não, a gente se dá muito bem, para todo canto que vai é junto. Somos um casal. As pessoas têm até inveja de nós dois, porque é um casamento. É um casamento. Casamento de fachada, de aparência.
não tem diálogo, não tem respeito, não tem confiança, eles não confiam um no outro, porque não confia. Não existe nada ali. E as pessoas desconhecem. Quando elas têm que ver realmente o que foi que elas que fizeram com elas, que mal elas se conhecem um ao outro, não se conhecem um ao outro, eles mesmos ficam decepcionados com a própria visão e vivem mais indignados, mais insatisfeitos e mais orgulhosos, porque vão buscando. Como é que eu vou sobreviver agora? Né? Vai buscar alguma razão para sobreviver. Então eu peço para você que deixe seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.